esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que ides conversando pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto triste. Um deles, chamado Cleófas, lhe disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias?" Ele perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas as coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto, tinham dito. A ele, porém, ninguém ouviu." Então Jesus lhe disse: "Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram a respeito dele? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu-o e lhes distribuía. Nisso os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: "Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E esses confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, presentes aqui nos estúdios da TV Imaculada, em Campo Grande, a você que reza conosco, aí na sua casa, na sua igreja doméstica, aí no seu trabalho, ou a você que acessou o site da Milícia da Imaculada e as redes sociais também aqui da Milícia Imaculada. Que bom estarmos juntos nessa quarta-feira pascal. Feliz Páscoa. Durante 8 dias, na oitava da Páscoa, temos a possibilidade de desejar que o ressuscitado se faça presente na nossa vida, caminhando ao lado dele, aprendendo e testemunhando nas nossas atitudes concretas. Hoje nós temos um grande clássico da literatura dentro da liturgia a qual nos é proposto: a caminhada dos discípulos de Emaús. É uma leitura bastante conhecida por cada um de nós, mas que sempre quando ouvimos temos a oportunidade de refletir também essa atitude em nosso coração e também na nossa própria vida. Quantas e quantas vezes nós somos esses discípulos que andamos tristes pelas estradas da vida? Temos tudo, temos a oportunidade de ter tudo. E quando eu digo tudo, não é aquilo que o dinheiro pode te dar ou aquilo que você pode comprar. Mas nós temos muitas vezes saúde, nós temos a oportunidade de estarmos com os nossos familiares, com aquelas pessoas mais próximas. Nós temos a oportunidade de estarmos juntos celebrando o amor de Deus. Nós temos a possibilidade de fazermos parte de um projeto
seja ele com a minha família, seja ele na minha família comunitária, a qual eu faço meu exercício durante as semanas. Eu tenho tantas possibilidades de fazer com que o reino de Deus possa ser melhor na minha vida, e mesmo assim eu me encontro triste. Eu me encontro abatido. Eu me encontro murmurando diversas vezes por aquilo que ainda falta. E é claro, quando nós olhamos para trás e vimos a maneira como nós exercitamos a nossa vida, a maneira como nós exercitamos a nossa fé, nós temos a oportunidade sempre de olhar e agradecer a Deus. O Papa Francisco falou outro dia: olhar o passado com gratidão, viver o presente com paixão e abraçar o futuro com esperança. Murmuramos demais e fazemos de menos. E quando nós ouvimos essa leitura dos discípulos de Emaús que estão caminhando com aquela dor, aquele sentimento de revolta, porque não tinham ainda percebido o quanto a Escritura falava a respeito do Senhor, que da ressurreição ia caminhar ao lado deles, essa também é a atitude nossa muitas vezes. Estamos tristes, estamos como que ovelha sem o pastor, esperando que a graça de Deus seja um passe de mágica e que os meus problemas sumam da noite para o dia, mas muitas vezes o Senhor está caminhando ao nosso lado. Muitas vezes o Senhor nos carrega no colo, está presente na nossa vida, a cada atitude, a cada pessoa que passa por ela, nos dá uma palavra de entusiasmo, uma palavra de esperança, como esses que hoje reconheceram Jesus ao partir o pão. A Eucaristia que nos compromete com esse amor, a beleza de exercitá-la com os nossos semelhantes, a beleza de ser um sinal do pão eucarístico na minha atitude concreta com o meu semelhante, a começar dentro de casa. Enfim, temos tantas possibilidades, mas ficamos muito presos ainda àquilo que é triste. Tem muita gente preocupada com a Sexta-feira Santa e esquece de celebrar o domingo de Páscoa. Meus amados, todos nós aqui somos chamados a caminhar com o Senhor e falar que a cruz, que a morte, ela não tem vez. A vida, ela prevalece. E quando nós ressuscitamos o Senhor, e o Senhor ressuscita os nossos dons, os nossos talentos, a nossa vida, nós, eu, você que está em casa, você é chamado também a fazer essa grande mudança que você deseja no seu coração e na sua vida. E é claro que ela vai acontecer à medida que nós nos propomos, muitas vezes, a fazê-la de forma diferente no dia a dia. Não como um passe de mágica, mas simplesmente com uma nova percepção. É a capacidade de olhar para o lado e saber que tem outro que caminha com você. É a capacidade de olhar para os seus dons, para os seus talentos. Pare de ficar preso nas suas fragilidades. Pare de ficar preso naquilo que você tem de mania. Pare de ficar preso naquilo que não é bom. Vire a página daquilo que é necessário. E junto com o Senhor, caminhemos rumo à graça. Caminhemos com Ele. E é claro, com a Virgem Maria, que nos toma pela mão e nos indica o caminho do seu perpétuo socorro, a perpétuas dificuldades a qual Ele vem colocar a sua mão. Que o nosso coração possa arder também como o dos discípulos de Emaús. Quando nós ouvimos, escutamos a palavra e a colocamos em prática. E é claro, nessa prática, resplandecer os olhos daqueles que fazem parte do nosso dia, simplesmente com o amor. A alegria no coração e o testemunho do amor no dia a dia fazem toda a diferença na vida do outro. Que Deus nos ajude e a Virgem Maria esteja presente em nossos corações. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com muita alegria, com muita esperança, rezemos: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna.
E diante da face amorosa de Deus, vamos colocar as nossas preces e intenções, rezando a nossa oração da comunidade.